No vídeo anterior, onde André Luiz obteve informações sobre a ministra Veneranda, que era que criou aqueles salões naturais lá na colônia de Nosso Lar, que era o capítulo 32, nós agora vamos adentrar ao capítulo 33, cujo título é Curiosas Observações. Tá? E como sempre, em cada capítulo deste livro, para o nosso despertamento espiritual, lembrando sempre da nossa consciência espiritual, André Luiz nos faz grandes revelações do plano das colônias espirituais. Né? Ele inicia esse capítulo dizendo o seguinte: poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Lembrando que os samaritanos são aqueles trabalhadores lá do Ministério da Regeneração que adentram nas faixas vibracionais das zonas inferiores do umbral para auxiliar aqueles irmãos que já tenham alguma condição mínima para serem tratados lá na colônia, no complexo hospitalar e mesmo nas câmaras de regeneração de Nosso Lar, ok? Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar as devidas providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-no de manso, envolvendo-me em sensação de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia, que é a esposa terrena de André Luiz, e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grande esclarecimento sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. Veja essa observação de André Luiz. A necessidade de esquecer as paragens terrenas da sua última encarnação. É sabido que nós, quando reencarnamos, a nossa memória sobre as existências anteriores fica adormecida, tá? Por uma questão de necessidade para o nosso próprio adiantamento espiritual, né? Se tivéssemos a lembrança de coisas que fizemos não tão agradáveis, não seria possível nós exercitarmos o nosso desenvolvimento espiritual e nem a nossa aproximação com espíritos, nas quais nós somos, às vezes, durante muitas existências, né, inimigos, antagônicos mesmo. Né? Agora, nos parece, por essa observação, que também quando adentramos as faixas espirituais, né, uma necessidade para nós nos renovarmos no plano do espírito, uma necessidade de não esquecimento total, porque isto não ocorre como estamos vendo com André Luiz, mas uma necessidade de uma adequação da nossa nova condição espiritual. Né? Eu encaro, por exemplo, aí para quem trabalha ou trabalhou e já mudou de emprego, né, uma questão de adaptação a novas situações. Quando a gente trabalha há muito tempo, o que ocorreu comigo, em uma organização, em uma empresa, e depois, por vários motivos, a gente muda de organização, de empresa, e vamos para outra empresa,
Às vezes nós queremos levar experiências e conhecimentos que são válidos para outra empresa, mas também a gente se depara com uma situação de que lá naquela empresa, devido àquela cultura organizacional própria e específica, é necessário que a gente se adapte às condições daquela empresa, daquela estrutura. Não que a gente vai esquecer todos os nossos conhecimentos e vivências na outra organização, mas com certeza nós não a utilizaremos de completo, até porque nós temos que fazer a nossa adaptação e a nossa integração naquela nova empresa. Me parece que, semelhantemente a esta situação aqui na Terra, no plano do espírito sucede a mesma coisa. Não como na reencarnação, onde a nossa memória é totalmente ou praticamente toda ela adormecida, mas que quando nós vamos para o plano do espírito, nós devemos deixar de lado as condições terrenas da última existência para absorvermos com mais propriedade as condições da nossa nova situação espiritual. Como ele diz aqui nessa frase, tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais no sentido de renovar-me intrinsecamente. E ele continua. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo os beijos dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu um náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como um naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frivoleiras de toda sorte. Vejo que aquilo que nós analisamos a respeito de um esquecimento das coisas terrenas, pelo menos deixá-las de lado durante este reingresso no plano espiritual, né? A vivência dele nesta parte, já com uma adequação das informações da sua existência real no plano desse espírito, o faz ver de que ele se considera agora muito mais útil, deixando de lado as antigas frivolidades. Ou seja, há uma condição de melhoria de padrão psíquico no espírito quando ele se reencontra novamente com seu estado de vida real, que é o estado da vida espiritual. Em verdade, continua André, muito amar a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos tenuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconheci agora de que nada criara de sólido e útil no espírito de meus familiares. Ou seja, levou a vida no vai da valsa, né? Vivendo o dia a dia normalmente, mas sem criar laços fraternos mais aprofundados. Tarde eu verificava esse descuido, diz André. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara as penuras da incompreensão. E o que teria sucedido à esposa e aos filhinhos deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. E André, naquela espera dos samaritanos, continua. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me de grande cancela, investigando além
através dos campos de cultura. Tudo, luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-se-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e, da cabeça, como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Olha que curioso. Ele, desencarnado, no plano espiritual, vê dois seres, dois homens, em condições semiluminosas, mas com algumas considerações que ele o define pelos seus conceitos como se fossem fantasmas, né? E nós vamos ver que praticamente é isso, mas o inverso dos fantasmas que nós aqui na Terra acreditamos, que são os espíritos dos mortos. Não suportei, diz André Luiz, cabelos eriçados, ele estava assustado, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, ele nada consegue responder, mas Narcisa continua. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo transitando livremente em nossos planos. Veja que curioso, né? Nós sabemos que, através da doutrina que nos esclarece a esse respeito, que durante o sono, o repouso do corpo físico, o nosso perispírito, que é o invólucro do nosso espírito, ele pode, em desdobramento, se deslocar do corpo físico. Tanto é que o corpo perispiritual não necessita tanto dos descansos como necessita o nosso corpo físico para refazimento de nossas energias. Só que, neste deslocamento, a grande maioria da humanidade, todos nós, nos deslocamos em planos espirituais muito ligados ainda à crosta terrestre, né? Nós permanecemos, às vezes, junto de entes queridos que nos visitam, que descem das esferas espirituais até nós, às vezes em muitos contatos em que nós os transformando como sonhos, que na realidade são esses encontros do plano espiritual. De outras vezes visitamos algumas regiões e raramente por merecimento ou por necessidades de aprendizado a gente se desloca para estações espirituais talvez um pouco mais elevadas. Veja a definição de Narcisa a respeito desses dois seres que estão no plano de nosso lar. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo transitando livremente em nossos planos. E ela continua. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferem de nós outros. Normalmente a gente ouve essa expressão de quem tem esta evidência, né, de espíritos encarnados que se encontram no plano dos espíritos, ligados por um fio, que é o chamado cordão de prata, né, que é o fio de ligação do perispírito ao nosso corpo físico. Este fio não se rompe, pois se rompesse, ele provocaria o desencarne daquele espírito. Não se receie, portanto, diz ela a André, os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de serem obscuras ou humildes na Terra.
Ou seja, muitas vezes a gente tem seres aqui anônimos, espíritos, encarnados entre nós, que trabalham pelo bem da humanidade, apesar da sua aparência de humildade, né? Mas que são espíritos de envergadura, de adiantamentos e conhecimentos mais elevados, e que a estes, diferentemente da grande maioria da humanidade, de nós mesmos, né? Eles adentram a planos mais elevados do plano do espírito. E encorajando-me bondosamente, Narcisa acentua: vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. Os fantasmas, segundo André Luiz, ficou assustado. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de referência e exclamou: eles estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos, diz André Luiz, minutos longos parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: lá vem eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi ladrar de cães a grande distância. Então vamos lá, aqui mais um ensinamento e mais uma reflexão para todos nós, né? É sabido, e muito do que a gente já estudou a respeito do desencarne e reencarne dos, como que se diz, do fluido vital pertencentes à categoria ainda dos animais, né? O que normalmente a gente denomina de alma-grupo, e que não há ainda uma individualização, como é o caso dos seres humanos, né? Mas essa alma-grupo dos animais, por informações da espiritualidade maior, ao se haver o desencarne ou a morte física de um determinado animal, de um cachorro, por exemplo, né? O reencarne desse princípio, desta alma-grupo, reencarna praticamente imediatamente em um outro corpo físico na Terra, como animal, né? Que não há aquela transmigração de almas entre os animais assim. Há um processo sempre evolutivo deste princípio vital, deste princípio inteligente, mas que ainda não é individualizado como ser humano. Tá? Mas nos dá a conhecer aqui André Luiz, como no caso de que nós já falamos em capítulo anterior, a respeito da existência de crianças ainda no plano dos espíritos, pois que nada na natureza dá saltos, né? Então, crianças que desencarnam na infância ainda permanece com o seu perispírito mantido segundo esta última encarnação, que desencarnou como criança, e ele permanece, e durante um certo tempo até para que ele atinja aquela condição de espírito adulto, pois que já é um espírito que existe há muitos e muitos tempos, né? Dos animais, então, muitas das vezes, nós entendemos aqui com André Luiz que nem sempre esta alma-grupo, este princípio inteligente reencarna ou vai animar novamente o corpo físico de um animal aqui na Terra. Muitas vezes eles se permanecem no plano dos espíritos para atividades necessárias, como nós vamos ver aqui nas explicações de Narciso, ok? Então, esclarecido isso, continuamos. Lendo esse último item aqui. De repente, ouviu ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroga assombrado André Luiz.
Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não nos cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos, eram tirados por animais que, mesmo ao longe, me pareceram igual aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante era o grande bando de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos circulares. Então vemos aí que tem de fato no plano lá das colônias espirituais animais. E aqui já relatando a variedade entre os cachorros, os muares, né, e aves, né? Que agora nós vamos ouvir a explicação de Lisa sobre estas questões. Mas antes disso, André Luiz se dirige incontinente a Narciso perguntando: onde o aerobus, né? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Ele se deslumbrou lá de passear pelo aerobus, o André Luiz, né? Por que utilizam aqueles carros, aqueles formatos de diligência no umbral e não usaram um veículo mais adiantado, né? Dizendo-me que não, indaguei das razões e a Narcisa, sempre atenciosa, explica. É uma questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta com facilidade não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como submarinos, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Tá? Da mesma forma como nós estranhamos ao ver algumas naves ou alguma aparelhagem mais avançada que ainda nos escapa a compreensão, né? Muito em voga e já de há muito tempo a questão de discos voadores, OVNIs, esse tipo de coisa, né? Pois que ainda não estaríamos talvez preparados para esses seres ETs extraterrestres, né? Que viriam, né, segundo alguns, nos visitar, mas também é uma questão de transição, de não chocar as consciências dos nossos irmãos, tá ok? Imaginem vocês, daqueles espíritos desencarnados na Terra, passando longos períodos, por vezes, ali nas zonas inferiores, no umbral, sendo resgatados por aparelhagem que lhes escapasse a a compreensão, e me vem à mente aqui agora aquela questão do romance de Júlio Verne, 20 mil léguas submarina, onde ele ali, precursoramente, relata a criação de submarino, né? E que aqueles navegantes lá, se eu não me engano, essas histórias se passam ali pelo século XVI, XVII, XVIII, né? Onde as caravelas, os veleiros, né, navegavam ainda, talvez ainda com a força somente do vento ou alguma coisa, possivelmente depois do século XVIII, pela força da motriz do vapor. Nasquelas histórias mostram a realidade daqueles marinheiros interpretando a visão daquele submarino do Capitão Nemo como se fosse um monstro, né? Isso os assusta e os deixam temorizados, ok? Eu acredito que da mesma forma, lá no umbral, nas zonas inferiores, qualquer aparelhagem mais avançada no sentido do que a Narcisa falou, de que se fossem, por exemplo, um submarino, entre aspas, para poder navegar naquela densidade mais pesada do umbral, né, possivelmente assustaria em demasia os seres que estariam ali para serem resgatados, e resgatados com amor. Veja que estas observações
são feitas pelos núcleos espirituais superiores, como nos revela Narcisa. E ela continua, além disso, em muitos casos, não se pode prescindir lá da colaboração dos animais. Pergunta surpresa assim, André, como assim? Aí ela explica. Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem, vejam, calor nas zonas onde onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescenta ela, indicando-os no espaço, nós denominamos elas de ibis viajores. São excelentes auxiliares dos samaritanos que, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralina. Aqui a imagem me faz recordar, por exemplo, de carcaças de animais mortos, né? Onde os abutres, os urubus, né? Aquelas aves carniceiras, como nós as chamamos, né? Fazem o papel da higienização e da limpeza ao se alimentarem daquelas carnes que entram em estados de putrefação. Eu fico imaginando que essas ibis, viajores que Narcisa nos revela, naquela zona onde a densidade da atmosfera está impregnada, como ela diz, de efeitos negativos, né, essas aves os auxiliam os samaritanos a percorrerem para poderem ajudar aquelas pessoas que já tenham as condições mínimas de serem recebidas no nosso lar, no Ministério da Regeneração. E continua agora André. Vim agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas no momento o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. E aqui termina este capítulo, com essas informações muito úteis e muito interessantes de André Luiz. E para o próximo vídeo, no capítulo 34, nós vamos ter os relatos de André Luiz sobre os recém-chegados do umbral. Lembramos a todos que nos acompanham nesses vídeos que, além de fazermos esse estudo da obra de André Luiz, tendo iniciado com o Nosso Lar, nós vamos dar continuidade com as outras obras, mas que também iniciamos já há algum tempo o estudo do Livro dos Espíritos, com o auxílio do livro A Religião dos Espíritos, de Emmanuel, abordando um pouco mais aprofundadamente algumas das questões de O Livro dos Espíritos, e fundamentalmente necessário e indispensável para os nossos processos evolutivos de conscientização espiritual, da necessidade do embasamento filosófico, científico e religioso da doutrina espírita, iniciamos o estudo do Novo Testamento, do Evangelho de Nosso Senhor, onde se encontra lá a essência dos seus ensinos morais e dos caminhos indispensáveis ao nosso processo evolutivo. Tá? Então, convido-os a que acompanhem esses estudos e compartilhem conosco, na intenção de divulgação do Evangelho e da doutrina, aos seus amigos, aos seus familiares, para que possamos, talvez num conjunto de espíritos, amigos, irmãos, evoluirmos em direção a Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus.